sobre os bastidores da política, da administração e do judiciário. Estou falando do Jogo do Poder. Jogo do Poder. Oferecimento Canadá Clube Residence, o melhor empreendimento imobiliário da Zona Sul. SOS Otorrinos, imagem e ação. E Jardim de Nápoles, um lugar para viver bem. Vamos saber quais são os jogadores de hoje. Lembrando que o Jogo do Poder é um programa, é um quadro transmitido simultaneamente aqui pela Rede Meio Norte e também pela Rádio Jornal Meio Norte 90.3. E quem está nos estúdios da Rádio Jornal Meio Norte neste momento é a jornalista Carolina Soares Durães, a Carol Durães. Boa tarde, Carol. Arimateia Cunha Carvalho, vulgo senhor Arimateas. Muito bem. Boa tarde a todos os jogadores. Você está tratando bem os nossos ouvintes? Claro que estou. Muito bem. Tá certo, Carol. Boa tarde. Você fica conosco até o final do quadro. Nós temos a participação do Efrem Ribeiro, usando mais um dos seus ternos muito discretos. Segundo a nossa especialista em moda aqui, é um off-white, essa cor. Boa tarde, Efrem. Boa tarde, Arimateia Carvalho. Boa tarde, doutora Liana Paiva. Boa tarde, meu Norte Brasil. Boa tarde, Brasil. Boa tarde, mundo. E o meu beijão para minha querida Juliana. Olha aí, a JVC. Não, é Panasonic, né? Panasonic, JVC, né? E um boa tarde para o nosso amigo Ananias Ribeiro, também conhecido como o Lorde. Olá, Ari, muito boa tarde a você, boa tarde, Efrem, boa tarde, Samanta, boa tarde, Carol, e de forma especial a você ligado na Rádio Jornal Meio Norte e também na TV Meio Norte, no Jogo do Poder. Você sabe que o Ananias roubou esse apelido de Lorde? Ele era do advogado Joaquim Almeida, do PT, quando ele era petista, ele já foi petista, né? É dele o apelido. Ele trabalhava, inclusive, no Palácio do Karnak, dentro do palácio, e aí ele era chamado de Lorde. Se aposentou, o Lorde se aposentou. Agora o Lorde é o Ananias Ribeiro. E lá do Salão Verde, nós temos a Viscondessa Samanta Cavalca. Boa tarde, Samanta. Boa tarde, Ari. Você é o nosso rei, o rei das tardes aqui da informação. Boa tarde para você, para Ananias, Efrem. Efrem, o Off-White is the new black, querido. Você tá com tudo. E para Carol, queria lembrar para Carol, informar a Carol, que na gravação do nosso programa Jogo Especial do Poder, do final do ano, ela foi lembrada, viu, Carol? Você foi lembrada. Com agradecimentos de toda a turma aqui do Jogo do Poder, viu? Boa tarde especial a todo mundo ligado no jogo. Samanta, eu tenho um recadinho para você de um ouvinte, viu? O Silvério, nosso ouvinte, ele me mandou um áudio, pediu para eu encaminhar para você, depois eu vou mandar para o seu contato, mas informando que foi criado um fã-clube em sua homenagem na Zona Sudeste de Teresina. Samanta Cavalca tem um fã-clube na Zona Sudeste de Teresina. Eu quero festa! Quando vou encaminhar o áudio. Isso vai ajudar bastante Samanta durante a pré-campanha eleitoral dela. Ela ainda não decidiu para qual cargo ela vai concorrer, mas assim que ela Carol, decidir, como é que você aguenta toda essa ironia, toda essa rapidez, velocidade de raciocínio? Não todas consigo, as noites Samanta, na hora de fechar o jornal. Não consigo. Pense, é uma disputa assim injusta, não dá. Não consigo acompanhar o raciocínio de Arimateia Carvalho. Hoje o quadro tá quente, gente. É sério, Jogo do Poder, o Ananias, o Efrem, a Samanta, a Carol trouxeram tópicos aqui que vão dar o que falar. A gente vai comentar um por um. O primeiro deles, vamos começar falando aqui a briga Uber versus taxistas. O Efrem Ribeiro gravou com o vereador do PT, Deolindo Moura, e o vereador quer simplesmente anular a votação que aprovou o projeto de lei que regulamenta o serviço, projeto da Prefeitura de Teresina, do Executivo. Efrem, como assim? É o seguinte, ele vai usar, não tem aquele negócio de jogo de futebol, o VAR. O VAR, exatamente. Pois é, ele pediu o VAR nas imagens do YouTube que transmitem ao vivo a sessão. Então, lá ele provou, vai estar provando, que eles tentaram colocar a emenda para votação dele e do doutor Lázaro e não conseguiu, a mesa diretora não levou em conta isso.
Como é supressivo, isso a legislação interna permite que seja anulada a votação. Ele explica direitinho. Então vamos ouvir então o vereador. Nós já entramos com esse requerimento aqui na casa, né? É um direito que nós temos, e direito eu aprendi na militância que a gente exerce, por isso estamos exercendo o direito, né, de entrar com esse requerimento, tendo em vista o artigo 188 do nosso regimento interno, que diz que as emendas supressivas, elas têm prioridade na ordem de votação, e isso não aconteceu, mesmo com muitos e muitos pedidos de vereadores. Se a nossa emenda tivesse entrado em votação e fosse aprovada, com certeza nós não teríamos mais objeto para estar discutindo limitação, ou seja, outras emendas não caberiam no projeto, inclusive emendas que foram mais prejudiciais, como é o caso da emenda que trata sobre a questão da redução, que foi a emenda aprovada no projeto que passou aqui na Câmara. Então, a razão é pela na votação não foi votada exatamente a sua emenda. Hoje, com os instrumentos de identificação que nós temos na Câmara Municipal, como é o caso aqui do nosso canal do YouTube, que funciona como se fosse um VAR na partida de futebol, nós podemos pedir esse tipo de prorrogação, porque nele consta, inclusive, visivelmente ali, o pedido de vários vereadores, inclusive meu, para que essa emenda pudesse ser colocada como prioridade, tendo em vista que ela era uma emenda que suprimia, né, o artigo 5º. Ananias Ribeiro, você que é um douto jurisconsulto. Nada. Tem chance dessa anulação? Olha, Ari, a Casa das Leis tem que agir com legalidade. A Câmara Municipal tem que ser a primeira a cumprir o seu regimento, a cumprir o seu rito de votação. É muito grave a acusação de que o projeto foi votado sem a emenda. A emenda que previa suprimir o artigo mais polêmico do projeto. A base do prefeito é grande, a maioria foi consolidada, só o vereador Deolindo ficou contra o projeto. Mas é preciso que se siga o rito, que se siga a lei, que se siga o regimento na hora das votações na Câmara. Por essa expressiva colocação de votação, né, a oposição ficou apenas com um voto, pode-se imaginar a princípio que é difícil reverter esse quadro. Mas se tiver infringido o regimento, certamente o vereador Deolindo terá o seu direito exercido para uma nova votação. Carol, você que apresenta aí o programa, que tem muita audiência aí na Rádio Jornal Meio Norte, a briga entre os ouvintes também continua. As opiniões são muito divididas, né? Continuam, Ari. Inclusive, antes de entrar aqui, já na nossa participação do Jogo do Poder, o assunto era exatamente o mesmo. Mas o que eu noto, Ari, é que existem muitas dúvidas, sobretudo, de qual vai ser o critério utilizado para selecionar essas cerca de 2.000 vagas para motoristas de aplicativo. Eles querem saber qual é o critério, que isso, na cabeça dos motoristas de aplicativos, ainda não está claro. Lembrando que são 2.040 carros. O número de motoristas pode ser 3, 2 por carro. A limitação é do número de veículos. De veículos, não de motoristas. Peço perdão que não me atentei a isso. É verdade. Agora, Samanta, a decisão tomada, a repercussão nas redes sociais, você acredita em uma reversão dessa decisão? Ou pronto, prego batido, ponta virada? Eu acho muito difícil. Eu concordo com a opinião da Ananias. Eu acredito que seja muito difícil ter uma reversão de como os vereadores votam essa questão. Pode acontecer, pode. A gente já viu isso acontecendo aqui na Câmara dos Vereadores, em pautas, ou Câmara dos Deputados, com pautas polêmicas, como, por exemplo, a PEC 171, que tratava da redução da maioridade penal, que ela foi derrotada, depois Eduardo Cunha fez as manobras dele. Eu espero que não estejam querendo fazer manobras no estilo Eduardo Cunha, né? Porque Eduardo Cunha até preso está. O presidente da Pois Câmara, não, no momento da votação, quando foi levantada essa questão dessa emenda supressiva, ele explicou para o doutor Lázaro e para o Deolindo Moura que tem precedência na votação as emendas que são aprovadas nas comissões. Certo. E a deles era apresentada no plenário. Certo. É por isso que ele disse que então, seria... o presidente Jeová Alencar já deu uma explicação regimental, técnica, Isso. de por que aconteceu do jeito que aconteceu. Então, é bem pouco provável,
mas é um vereador se posicionando, o Deolindo, e a gente tem que registrar aqui, de fato, é um dos 29 vereadores. Está aí, então, a explicação. Mas não teria que votar ou não foi votada? Não foi votada. Mas teria que votar, mesmo sendo apresentada no plenário. Depois, é verdade. Vamos acompanhar os desdobramentos disso. O presidente da casa é um conhecedor profundo desse regimento, mas eu concordo com a Ananias, concordo com a Samanta que vai ser difícil, mas vamos acompanhar. Agora, sobre ontem, a gente podia fazer um debate, né? Devia trazer o Firmino, o pessoal do Uber. Olha aí, o problema é que o pessoal do Uber não se manifesta, né? Não, o pessoal dos taxistas se manifesta. Podia trazer os vereadores. Aqui eles se manifestam. Não sei por qual razão, eu soube que em outros estados não se manifestam, mas aqui tem um advogado, tem um presidente da associação. Aqui é diferente, eu não sei por qual razão. Os motoristas, esses estão sempre colocando a cara a tapa, estão tem associação. sempre procurando a imprensa, mais que as empresas, os próprios profissionais, que são, no final das contas, a parte mais fraca dessa discussão, né, onde a corda afina e são as pessoas que precisam desse dinheiro para trabalhar. Agora é o seguinte, ontem, todo dia nós estamos tratando o caso aqui, porque é um caso de repercussão realmente, e ontem nós falamos o seguinte, que o vereador Gustavo Gaioso, junto com o Enzo Samuel, Deolindo Moura e o doutor Lázaro, estiveram conversando com os motoristas da Uber e conversando com eles e justificando a votação. Esses vereadores, exceto o Deolindo, votaram a favor do projeto como um todo. E o vereador Gustavo Gaioso conversou com a Samanta, mandou um vídeo para a Samanta explicando que, como um todo, ele votou a favor do projeto porque ele é a favor da regulamentação. Mas, especificamente, da redução do número de carros, ele era contrário. Mais ou menos isso, né, Samanta? Isso mesmo, ele me procurou ontem bem zangadinho, viu, Ari? Ele estava zangadinho, mas a gente vai ouvir o vídeo aí do zangadinho. Vamos conferir, com algumas então. Explicações. Pronto. Explicações dele explicando a diferença de como ele votou nessas questões. Certo, vamos conferir então. Sou o vereador Gustavo Gaioso, venho aqui marcar a nossa posição com relação ao processo de regulamentação do transporte publicativo na nossa cidade. Ele se deu em 2 momentos. O primeiro momento, a primeira votação, destacamos ponto a ponto do projeto. O primeiro ponto, o mais debatido, foi a questão da limitação. Votamos de forma contrária a qualquer tipo de limitação no número de motoristas por aplicativo. Em um segundo momento, ainda na primeira votação, apresentamos 2 emendas com pontos positivos para a categoria de motorista. O primeiro ponto tratava-se da idade dos veículos, que inicialmente era de 6, conquistamos para 8 anos e um período de transição de 12 meses. O segundo momento, permaneceu-se apenas a placa dos veículos de Teresina, mas avançamos no sentido de garantir um período de 12 meses para todos se adaptarem ao regramento. E um terceiro ponto, a identificação do veículo, que era feita através de adesivo fixo e passou-se a ser esse adesivo removível. Terminados os debates naquela casa, passamos à segunda votação, momento em que votaríamos o processo como um todo. Mesmo sendo de forma democrática voto vencido no quesito limitação, mas tínhamos 2 emendas de nossa autoria aprovada por unanimidade pelos pares daquela casa. Então, entendemos que não poderíamos jamais votar contra as nossas próprias emendas, mesmo sendo contrária à limitação e a favor da regulamentação. Um abraço a todos. Então, ele é a favor da regulamentação e do projeto como um todo, mas especificamente da limitação, ele era contrário. No vídeo que ele mandou para a Samanta, está bem Por isso que era importante a isso. votação da emenda, Ari. Do a emenda Deolindo. supressiva do Deolindo. Exatamente. Porque esse tipo de posição do vereador seria contemplado a favor do projeto e contra a parte que limita o número de veículos. Lembrando Até que porque Mas, Ari, a você regulamentação lembra que em você si, eu colocou acho que é defendida inclusive duas pelo próprio fotos no Deolindo. dia da votação. Pois não, Samanta? Pois não, Você não Samanta. lembra que você não trouxe pra gente 2 fotos no dia da votação do Uber? Isso, Aquelas dos painéis da Câmara dos Lembrando, Vereadores de Ananias, Teresina? que essa outra emenda é do doutor Lázaro. A emenda da limitação, ela foi votada e derrotada. É uma outra emenda, né, do doutor Lázaro? O vereador Deolindo apresentou uma emenda supressiva para tirar do projeto principal a limitação do número de veículos. E ele alega que essa emenda não foi votada. Na posição do vereador Gustavo,
que é a favor do projeto e contra a limitação, ele certamente votaria a favor dessa emenda supressiva que, segundo o vereador Deolindo, não foi para o plenário. Vamos aguardar, então, a decisão. Se a Câmara não voltar atrás, inclusive o vereador pode judicializar a questão. Não é descartada essa possibilidade de judicialização. O Ananias Ribeiro pesquisou a situação da Uber em grandes cidades do mundo. E ele selecionou um recorte que a gente havia mencionado aqui no quadro, que é Nova York, a principal praça da Uber nos Estados Unidos e uma das maiores do mundo. O que é que você traz para a gente, Ananias? É interessante, na argumentação ontem do prefeito Firmino Filho com o Efrem Ribeiro sobre essa questão, ele citou que Nova York havia limitado o número de motoristas do Uber. E, como curioso, fui atrás de conferir a situação do número de habitantes e do número de veículos do Uber na cidade de Nova York. Olha aí a cartela. Então, a população é de 8.600.000 habitantes. Em Teresina, 861.000. Você tem aí, portanto, 10 vezes mais habitantes do que em Teresina. O número de veículos de aplicativos autorizados, licenciados em Nova York, é de 130.000. E de veículos em Teresina, 2.000. Você percebe, portanto, uma razão de 10 vezes no número de habitantes e, por lógica, o número de motoristas, de veículos, portanto, de aplicativos em Teresina, 10% desses 30.000 poderia chegar a 13.000 em Teresina, mas chega a 2.000 de acordo com o projeto de lei. Ao passo que o número de taxistas em Nova York é de 17,5 mil e em Teresina de 2.000. Você percebe, portanto, que a comparação do prefeito sobre a limitação imposta por Nova York, em paralelo com a situação atual de Teresina, fica difícil para justificar essa limitação em 2.000, já que aqui poderia chegar, pela lógica estabelecida em Nova York, a até 13.000 veículos habilitados para trabalhar com aplicativos. Em Nova York, essa limitação aconteceu no mês de agosto, quando o Poder Municipal disse que estava havendo um desequilíbrio do sistema de transporte e limitou no que havia à época, que eram 130.000. Efrem? Esse debate também tem uma questão que agora, assim, uma notícia nova é que tanto o 99 quanto o Uber entraram na justiça. Ou seja, já foi judicializada a questão. Já entraram na justiça hoje. Ou entraram na justiça hoje para impedir a entrada de vigor da decisão do prefeito. Inclusive, Efrem, com isso eles ganham tempo até que o STF também decida sobre isso, porque é importante lembrar que o STF também já se manifestou nesse sentido. Porque o STF, Carol, pode demorar. Eles pediram liminar aqui na Justiça Local. Foi exatamente o que eu disse, eles ganham tempo nesse sentido. A decisão é essa liminar seja dado até que seja julgado o mérito a partir do resultado. Eles entraram, então, Efrem, com pedidos no TJ, no Tribunal de Justiça. Agora você soma a reação dos aplicativos de entrarem na justiça. Essa relação com Nova York, feita pelo próprio prefeito, que poderia levar o número de aplicativos de Teresina até 13.000 e o projeto fixa em 2. Você soma essa situação à posição do Uber, que saiu derrotado na disputa. Isso está claro que o aplicativo saiu derrotado. Apesar de posições como a do vereador Gustavo de ter votado a favor do projeto por conta de algumas emendas suas que foram contempladas, mas no geral, no cerne da questão, que é esta limitação, os aplicativos, na verdade, os vereadores votaram e derrotaram os aplicativos. Samanta, você viu aí a comparação com Nova York, pois não? Olha, eu acho interessante a gente fazer essa regra de 3, mas ela é surreal. Ela não existe, porque a gente tem que comparar a realidade de Teresina com a realidade de Nova York. Por exemplo, Teresina não tem um trânsito de pessoas que tem Nova York. E a gente está falando de poder de consumo. O que a gente tem que falar não é só da questão populacional. Por exemplo, isso é tão surreal que eu vou pegar um outro dado, o PIB.
Então, já o Ananias lembrou aí da questão da população, número de população, mas eu vou pegar o PIB. Por exemplo, Nova York tem um PIB de 1,4 trilhão de reais. De dólares. 1,4 trilhão de dólares. E Teresina tem um PIB de mais de 17 bilhões de reais. Agora, vamos transformar tudo na mesma moeda para a gente ter uma constante? Vamos transformar tudo em reais. Então, Nova York teria um PIB, deixa eu ver aqui, deixa eu baixar aqui o Rafael Fonteles, Ari, de 5,4 bilhões de reais. O equivalente a 5,4 bilhões, se a gente converter dólar para real. Trilhões. E Teresina é 17 bilhões. E se a gente fosse fazer uma proporcionalidade entre a questão do PIB, que eu acho que ela é mais adequada, porque ela está falando de riqueza, do que falar de população, a gente teria, deixa eu ver, fazer aqui uma regra de 3, falando do PIB de Nova York, que é 5,4 trilhões de dólares, e o de Teresina 17 bilhões. Teresina poderia ter só, pegando a questão do PIB, 400 Uber. É certo? Não é. É porque essa comparação, tanto do PIB quanto da população, ela não leva em consideração os fatores que realmente importam, per capita, poder econômico. Eu acrescentaria uma outra coisa, Samanta, também. Então, eu acho que são vários fatores realmente que devem ser avaliados, mas inclusive a eficácia do transporte público. Deveriam ser comparados os dois para se ter uma ideia também de demanda da população. Só para relembrar que a comparação foi feita pelo próprio prefeito Firmino Filho para buscar justificar uma limitação em Teresina. E os números provam que... Mas ele não estava comparando só a questão da população, ele estava falando da questão da regulamentação. Sim, regulamentação é precisa. Ele não fez essa comparação de, então pode ter 13 mil Ubers em Teresina. Eu estou dizendo que é muito relativo. Eu fiz uma conta agora, aqui de cabeça, levando em consideração o PIB, que eu acho que é mais ligado à realidade, porque a gente está falando de poderio econômico das cidades. Porque ele falou em limitação, a discussão era sobre isso. Nova York limitou, ele disse assim, Nova York limitou, então nós estamos fazendo a limitação. Então, agora tem um debate todo aí, que eu tenho uma olhadinha também, mesmo a gente vê no Jornal do Rio, São Paulo, não vê número de assim, pessoal, os taxistas saindo do sistema. Tipo assim, porque senão já tinham destacado, né? Tantos taxistas teriam abandonado a profissão por causa do Uber. O que você disse que aqui em Teresina, apesar da grita da categoria, não houve uma evasão, digamos assim. E nas outras cidades também eu não vejo. Eu não vejo matéria mostrando isso. E o que move também o avanço desses aplicativos em cidades como Nova York tem a ver com o trânsito caótico, com estacionamentos caros, tudo uma relação que também se vê muito próxima aqui em Teresina, e isso cada vez ficando mais evidente. Distância do trabalho. Certo é que, enquanto a Justiça do Piauí não julga essas ações das plataformas, né, que o Efraim acabou de dizer aqui, revelar que entraram hoje com essas ações, o prefeito Firmino Filho tem 15 dias para sancionar a matéria e mais 60 dias para regulamentar alguns pontos que a Carol Durães, inclusive, mencionou, que ainda estão para serem esclarecidos. Agora, mudando de assunto, a Carol Durães só tem essa carinha de anjo, mas briga e colocar água na fervura alheia é com ela mesma. Carol, você está colocando aqui um duelo entre o vereador Neto do Angelim, que está saindo agora da Democracia Cristã, né, da DC, conhecido ali na região exatamente do Angelim, que dá nome a ele, e o ex-candidato a prefeito de Teresina, Júnior do MP3. Como assim, Carol? Explica pra gente. Eu vou explicar, mas tem um vídeo também que o Júnior faz algumas acusações contra o vereador Neto do Angelim. Então vamos Ele conferir. mostra num vídeo, deixa eu só explicar um pouquinho antes para o nosso teleouvinte, como você chama, entender melhor. Veja só, no vídeo ele mostra todas as ruas do bairro dele, lá no Angelim, asfaltadas, e somente os 40 metros da rua dele que não tem sequer calçamento. Ele disse que já solicitou isso várias vezes ao prefeito de Teresina, já fez várias solicitações na prefeitura, mas os 40 metros da rua da casa dele nunca recebeu um calçamento, e pelos vídeos até mato tem. Vamos conferir o vídeo. Vamos lá.
Rua A. Aqui nós temos 40 metros que não foram calçados. É 40 metros mesmo, Márcio? É só 40 metros. Só 40 metros? E aí o que acontece? Há muito tempo que se pede à Prefeitura de Teresina que calce esses 40 metros. Todo ano a Prefeitura promete que vai calçar e não calça, aí depois diz que não vai calçar mais porque está no inverno. E agora aconteceu um fato interessante. Os 40 metros continuam sem ser calçados. Mas a Prefeitura de Teresina, através do representante aqui do Angelim, asfaltou rua por rua do Angelim 1 sem necessidade. As ruas estavam já calçadas. Poderia até asfaltar, tudo bem. Mas não está fazendo, não fez o calçamento dessa aqui. Não fez. E aí, depois de 3 anos brigando, solicitando e tudo, eu tenho certeza que a questão é política. Meu filho, África Bambata, ele mora aqui, ele mora bem aqui, nessa casa aqui, 591. E eu tenho certeza que o representante aqui, que é um vereador que se diz representante do Angelim, convenceu o prefeito a não asfaltar essa rua por birra, por coisa de menino do buchão. E vereador, que besteira, que coisa medíocre. Meu filho não tem nada a ver, sabe? Eleição já passou. O senhor é vereador da cidade toda. E o senhor não deixou que essa rua aqui fosse calçada. Ô, vereador, não faça isso não, mas ó, olha aqui, ó. Asfalto, rua a rua. Asfalto, rua a rua. Asfalto, rua a rua. Mas infelizmente, ó, o asfalto termina aqui. Pronto. Acabou o asfalto. Isso é discriminação. Olha, eu gostei foi do África Bambata, o filho do Júnior do MP3, ele ficou ali, né, explicando e andando de bicicleta. Agora, Carol, ele chamou o vereador Neto do Angelim de menino do buchão. Isso. É, assim, se isso é uma perseguição política ou não, é no mínimo curioso. Ele constatou através desse vídeo que todas as ruas estão asfaltadas e que somente os 40 metros da rua da casa dele não está. Então, realmente, é muito curioso. O Efrem Ribeiro sabe que isso, a gente já recebeu denúncia, inclusive, em outras ruas, hein, Efrem? É assim, ó, digamos assim, o presidente da Associação de Moradores, ele ganha, o André ganha do João. Aí ele asfalta todas as ruas, deixa a do João. Menos a do João, que ele derrotou. E a prefeitura aceita. Ari, pra você ter ideia, Para você ter ideia, acho que o Efrem vai lembrar bem desse fato. Uma denúncia que nós recebemos aqui na redação do Jornal Meu Norte, na véspera da eleição municipal do ano passado, em que uma rua foi toda asfaltada e que somente o trecho em frente à casa de uma pessoa não foi. Acho que você deve lembrar disso, hein, Efrem? É uma denúncia. Então, assim, é muito difícil você comprovar que é uma perseguição política. O Ananias mas já passou. Que é curioso e inusitado, é. Claro. O Ananias já passou por algo semelhante na casa dele, mas em relação a lombadas. Sim. Não foi, Ananias? Um rico empresário construiu a lombada na frente da casa dele, 2. Ah, eu lembro disso também. Eu lembro disso também. Um empresário muito rico ali na Zona Leste disse, não, vou fazer minha própria legislação de trânsito aqui, a minha própria sinalização, e colocou as lombadas. Samanta, sua casa não tem esse problema, você mora aqui no bairro Marquês, lá é asfaltado há muito tempo. Ah, o microfone. Levaram o microfone da Samanta. Também ela está na Câmara, é uma área de risco, né? Levaram o microfone da Samanta. Bom, então enquanto a Samanta está sem... Samanta? Tem algum suspeito aí? Enquanto a Samanta está sem microfone, dizer que a gente, na verdade, o vereador Neto do Angelim chegou a entrar em contato comigo através de sua assessoria, disse que enviaria um vídeo que está sendo muito atacado pelo Júnior do MP3 e queria explicar a situação, mas até o momento ainda não chegou. Vereador Neto do Angelim. Está aberto aqui o posicionamento. Só tem uma resposta. O espaço está aberto para o senhor. Você pode mandar a sua resposta para a gente. Eu posso dizer para ele, doutor, diga lá. Não é só o espaço que está aberto, é a rua. É verdade, é boa, só botar, boa, Efrem. É só calçar que a resposta está dada. Samanta, sua rua já é asfaltada ali no bairro Marquês, né? Devolveram seu microfone? Ah, eu não... Devolveram. Não, isso aqui é culpa do Lulinha. O Lulinha me bota o microfone sem pilha, a pilha acabando. Aí eu tô bem aqui no ar, fico sem falar e pronto, entendeu? Agora, deixa eu falar bem aqui uma coisa pra você. Eu tenho uma solução pra esse problema todo. Qual? É só o Antônio José Lira fazer um vídeo e colocar nas redes sociais. A gente sabe que ele e o Firmino não se dão, né? Mas, meu amigo, quando o Antônio José Lira faz um vídeo, o Firmino vai lá e ajeita. Aí eu falei...
Antônio Zé Lira, você está trabalhando mais que tudo que é vereador da oposição na Câmara de Vereadores. Ele ficou todo felizinho. Olha aí, Antônio José Lira, vai lá, faz o pulinho, a dança do sapo, nesses 40 metros lá da rua do Júnior do MP3, para ver se funciona, né, Carol? Claro, porque... Muito bem. Olha, absurdo. já a gente vai mostrar, antecipar aqui um trecho de uma entrevista que a Samanta Cavalca fez com o vereador Ciro Nogueira, que vai ao ar no programa especial Eleitos, no final do ano. A gente vai mostrar só um trechinho chamando para o programa, que é um programa em que o Amadeu Campos e a Samanta e o João Carvalho, a gente entrevista pessoas que foram eleitas agora, seus planos, suas metas para o próximo mandato. E a Samanta, a gente pegou um trechinho muito polêmico. Não é do feitio do senador Ciro Nogueira fazer o tipo de declaração que ele fez, mas a gente vai saber depois desse RI, desse recado importante. Preste bastante atenção. O Canadá Clube Residência vai promover amanhã, sábado, dia 15, no estande de vendas, um café da manhã especial para você adquirir as últimas unidades com condições especiais. Leve amanhã um amigo, amiga, um vizinho, quem sabe vocês não vão ser vizinhos também no Residence Club. Aproveite, agora está saindo o 13º, o Estado está pagando, as empresas já pagaram uma parte, faça essa aquisição. O financiamento é direto com a construtora em até 114 meses, ou pelo banco. E olha só, sem entrada e sem intercaladas também. Os apartamentos têm 2 ou 3 quartos com suíte, além de 2 vagas de garagem. O prédio é com elevadores, 2 piscinas no condomínio, salão de festas climatizado, são 2 salões, aliás, academia, cinema, ou seja, uma excelente estrutura para você morar com a sua família. Canadá Clube Residence, o melhor empreendimento imobiliário da Zona Sul da capital. O estande de vendas fica na rua Canadá, 1415, aqui no bairro Cristo Rei, na Zona Sul também. E o plantão de vendas é 3222-5932 ou 988350439. Aqui está sendo construído o Canadá Clube Residência e a obra está em ritmo acelerado. O melhor empreendimento imobiliário da Zona Sul de Teresina, com 2 ou 3 quartos, com suíte e até 2 vagas de garagem. Financiamento direto ou com banco, sem entrada, sem intercaladas ou de um jeito que caiba no seu orçamento. Imperdível! Visite o estande Canadá Clube Residência na Rua Canadá, 1415, no Cristo Rei. Muito bem. Olha, o Jogo do Poder prossegue e a Samanta Cavalca entrevistou, né, o senador Ciro Nogueira para o programa especial Eleito. Samanta, mas você separou um trecho da sua entrevista, eu assisti o trecho. O que o senador fala nesse trechinho da entrevista? Eu conversei, como você já disse aí, é uma entrevista que foi a pedido do Amadeu Campos para esse programa especial no final do ano, Eleitos. Vão ter vários entrevistados, dentre eles o governador Wellington Dias, falando das perspectivas para o futuro. Como eu fiquei encarregado de entrevistar o senador Ciro, eu não poderia deixar de falar das perspectivas dele para o futuro, sem falar das eleições para a presidência e a mesa diretora da Assembleia Legislativa. E vamos ver o trecho, olha, bem polêmico mesmo, como você já adiantou, Ari. Todo mundo de olho agora, presidência da Assembleia Legislativa. É uma disputa difícil, principalmente porque a gente vem de várias eleições vitoriosas do atual presidente, o deputado Temístocles Filho. O progressista está confiante? Nome do Hélio Isaías já é definido? Eu acredito que nós vamos para uma eleição em que o consenso virá em torno do deputado Hélio Isaías. Eu levo a crer, eu sei que o deputado Temístocles é legítimo, está colocando o seu nome, mas eu sempre, desde o início, deixei bem claro que já estava na hora de mudar, de haver renovação. A Assembleia Legislativa hoje é uma Assembleia inchada demais. O presidente Temístocles é um amigo pessoal, uma pessoa que tem um respeito. Nós temos divergências grandes políticas agora. Ele não votou em mim na última eleição, não sei nem se votou no governador e no Marcelo, vamos ser muito franco. Mas não é por conta disso, não, é porque está na hora de renovar. Não sei nem, em mim ele não votou. Não sei nem se ele votou
no Wellington e no governador Marcelo. É uma declaração contundente. Polêmica. Bastante Eu gostei foi do opa da Carol. Como foi, Carol? Opa! Eu ouvi bem. Olha aí, é a primeira vez, né, que ele disse que acha, para ser franco, Olha, pra ser franco, ouviu que tem bem, gente que não viu? votou no Eu Wellington achei a declaração bem e no polêmica. Por que eu Marcelo. quis Gente, no separar Marcelo. esse trecho da entrevista do senador Ciro? Marcelo. Porque o Marcelo é o presidente do partido, Porque né? ele não Defende a costuma falar candidatura dele assim, a desse presidente. jeito, né? E isso, o Marcelo esteve reunido com o governador para pedir que ele não interfira na eleição da Alep, Efraim Ribeiro. Essas informações... Ai, gente, cá entre nós, eu não acredito. Isso aí foi a versão que o Marcelo deu. Entendi. Você não acredita que O o Marcelo governador está tenha fazendo a dado mesma coisa que fez no tempo que ele estava conversando sobre a formação da chapa majoritária. Preste atenção, até as mesmas respostas. Me desculpe, senador Marcelo Castro, mas eu identifico a mesma estratégia. Efraim. Ari, até eu falei hoje com o presidente regional do PT, ele disse que realmente o Ciro falou com ele que o candidato realmente é o Elis aí, e o PT hoje está reunido, vai se reunir. É um encontro estadual às 16 horas. E vai manter esse apoio, vai seguir essa orientação, o nome dado pelo Ciro Nogueira. Eu até entrevista com ele, se você quiser colocar. Tem uma sua, tem uma da Carol também. Eu também falei com o deputado Assis, ele reafirmou o apoio ao deputado Elis Aís. Agora o consenso depois de uma declaração dessa. Ari. Fica difícil, né? Só se for fazer com que Temístocles Filho desista de forma que não vê a viabilização da sua candidatura, né? Só se for desse jeito, não por entendimento, mas por supremacia sobre a candidatura de Temístocles. Agora, eu tenho certeza, o governador falou para mim, e o Marcelo, que ele votou neles. Que ele, Temístocles, o Wellington, acredito que ele votou nele. Nele, o Wellington, no Marcelo. Porque em várias situações tinha eleitorado que era só dele. Tipo aquela região de Esperantina, Luzilândia, aquela região não tem... E os votos apareceram, que né? apareceram. Aí isso não... Eles, eu não sabia do caso do Ciro, mas do governador e do Marcelo, eles têm garantia disso, porque é fácil saber hoje, né? Porque há um desenho onde a pessoa sabe, onde a pessoa... E na reta final ele se empenhou ali, pediu muito voto, participou de reuniões. E nesse momento agora, Marcelo Castro é um dos principais defensores de Temístocles. E o papel dele é importante, nem só em votar, mas de dar, digamos assim, um pequeno golpe no doutor Pessoa. Ele incentivou que o doutor Pessoa fosse. O doutor Pessoa foi, depois ele saiu. Sim. Samanta, você não vai antecipar mais, a entrevista completa vai ao ar no final do ano no programa Eleitos. Não, Ari, eu quero antecipar e eu quero comentar. Primeiro, eu acho que foi muito pontual o comentário do Ananias. Uma declaração dessa é um indicativo claro que não vai ter consenso. Não existe essa possibilidade, não no momento. Lógico que em política a gente não pode dizer... são eles trabalham com a cabeça deles. Mas, assim, o que eu queria falar... na verdade, é muito suspeita realmente. Alguns grupos políticos consideram que essa declaração do senador Ciro é verdadeira, porque acreditam que o Temístocles só realmente poderia ter votado no Marcelo e no Wellington, porque quando não se viu sem alternativa, quando viu que o doutor Pessoa não iria para o segundo turno. Inclusive, isso causou uma mágoa muito grande no grupo do doutor Pessoa. A gente sabe disso. Isso aí é um bastidor muito forte, que aqui ninguém pode dizer que não sabe. E eu queria antecipar também, a gente aproveitar e falar em primeira mão, que o senador Ciro também falou de algumas propostas que serão apresentadas, que já estão sendo faladas para os parlamentares, que na verdade são eles que votam, né? A população só acompanha. E ele disse o seguinte, ele também teve uma declaração bem polêmica, ele disse que os deputados atuais estão cansados de ter a estrutura da Assembleia funcionando para pessoas que não são parlamentares, que a estrutura da Assembleia tem que ser voltada para os parlamentares eleitos para o povo, que isso é o correto, que isso é o que garante a lei, é que garante a democracia. E que todo mundo sabe, palavras do senador Ciro, que hoje a Assembleia, a estrutura financeira da Assembleia Legislativa funciona
para bancar outras pessoas que não são parlamentares, inclusive ex-parlamentares que continuam indicando e tendo acesso à mesma verba, como se tivessem um gabinete, como se eles tivessem sido eleitos pela própria população. Essa crítica, Ananias, foi feita lá no começo. Eu acho que esse é o mote da campanha do Hélio, né? A Assembleia para os deputados. A Assembleia para os deputados, para aqueles que se elegeram, aqueles que venceram a eleição. Porque no começo, quando o senador Ciro falou em Assembleia inchada, em redução, os 30 eleitores ficaram preocupados, porque imaginavam perder força dentro da Assembleia. E depois o discurso foi refeito. A ideia agora é, de fato, enxugar a máquina, mas enxugar retirando quem perdeu a eleição e está dentro da Assembleia, ex-deputados que estão dentro da Assembleia. Então, é buscar retirar essa estrutura de dentro da Assembleia, e isso fazendo um afago a quem, de fato, conseguiu eleger-se e quem vai votar para presidente em fevereiro. E olha, essa é a mágoa do prefeito Firmino Filho. Vamos ao Assis, vamos adiantar, Efraim. Efetivo. Um personagem muito importante também nessa eleição, que é o presidente do PT, o deputado federal reeleito Assis Carvalho. Você o ouviu, né? O Acilene Bonfim, nossa ouvinte em Oslo, a capital da Noruega. O doutor Pessoa me ligou aqui. Hoje o doutor Pessoa voltou, Ari. Pois não. O doutor Pessoa teve contato há pouco comigo, formalizando a candidatura. O que o doutor Pessoa comentou aí, Samanta? Ele falou assim, eu não falei que ele estava levemente magoado, foi o que eu percebi agora na ligação agora. Ele falou assim, para mim o Temístocles não votou. Mas não votou nele, né? Agora o MDB convidou agora o doutor Pessoa para ingressar no partido, podendo ser o candidato do MDB à prefeitura de Teresina. Houve esse convite, nós mencionamos aqui, né? Então vamos adiantar, ouvindo o Assis Carvalho, a Carol também vai comentar sobre esse tópico. O Efraim Ribeiro o entrevistou agora pela manhã. O senador Ciro teve contato há pouco comigo, formalizando a candidatura do deputado Hélio à presidência da Assembleia em 1º de fevereiro de 2019. Pessoalmente, eu já externei a minha posição publicamente para o senador Ciro e para o próprio Hélio. Vou trabalhar no sentido de convencer o meu partido de que ele deve ser o nosso candidato. É claro que aí nós temos algumas nuances. Eu não posso falar ainda em nome do partido enquanto o partido não deliberar. E eu espero que esse meu pleito, que é um pleito que a gente tem sentido com muita simpatia dentro do PT, seja realmente aquilo que venha a ser aprovado no partido. A questão da reforma administrativa. Eu gosto sempre de colocar que o tamanho do Estado ele tem que estar sintonizado com a política nacional. Se você tem um governo mais inclusivo, como foi o governo do Lula, da Dilma, quanto mais espaço você tiver para captar recursos, quem ganha com isso é o Estado. Quando você tem uma realidade oposta, que é o caso concreto, que é um governo mais entreguista, que está mais preocupado com banqueiros, empresários, e a inclusão não é uma política interessante, você não pode ter estruturas que elas são onerosas para o Estado e não faz captação de recursos. Então é por isso que as reformas são necessárias para se adequarem à conjuntura. E nós do PT compreendemos plenamente que essa posição está correta. A realidade de hoje ela é diferente da realidade que se avizinha. Nós já vimos perdendo espaço com o golpe que aconteceu em abril de 2016. E a situação agora ela fica muito mais grave porque esse projeto que está aí no poder através do golpe se aprofundou agora com as eleições, onde foi um projeto lamentavelmente vitorioso. O presidente da República, Michel Temer, ganhou as eleições com o seu indicado, que foi o Jair Bolsonaro. O PT quer ir em algumas áreas, quer manter algumas áreas, tipo estratégica, educação, saúde, ou não? Essa pauta nós vamos estar discutindo somente no mês de fevereiro. Não é ainda o momento oportuno. É óbvio que na história da política, toda vez que um partido ganha as eleições nacional, estadual, nos municípios, é óbvio que esse partido ele tem um espaço prioritário, tem sido normal. O governo Wellington Dias ainda não anunciou qual é o espaço. Carol, ele manifestou apoio, confirmou a união com os progressistas. Agora ontem, na Rádio Jornal Meio Norte, o deputado Franzé Silva, deputado eleito, disse outra coisa, não foi? Ele disse que se dependesse dele, a cabeça seria do PT.
Eles devem se reunir neste final de semana. Ari, toda a cúpula do PT deve fazer uma reunião para alinhar sobre esse nome. O deputado Assis Carvalho, ele sempre tem um posicionamento sempre muito linear, no sentido de dizer que tem que sempre que ouvir o partido. O posicionamento dele sempre é esse. Dessa vez, ele já defende o nome do deputado Hélio, mas a gente vê que ainda isso não é um consenso entre todos os nomes da sigla. Pois não, Ananias? Não, é só para juntar uma série de coisas que a gente está vendo, Ari. Primeiro a gente vê o Hélio Isaías sendo escolhido, mas o Wilson Brandão não se manifesta, parece que ainda não deglutiu a escolha de ter sido preterido. Depois a gente vê o cabeça de chapa sendo indicado para o Progressistas, mas aí o deputado Franzé diz que não, que o PT, dentro dessa aliança PT com progressista, pode indicar um nome ainda, isso não está definido, não está definido ainda. Depois a gente vê agora o senador Ciro Nogueira dizendo exatamente, apontando que não sabe sequer se Temístocles Filho votou em Wellington Dias para o governo do Estado. Parece que não está muito alinhado, a coisa não está andando muito bem, e isso não é um bom sinal para a candidatura de Hélio Isaías. Porque eu soube o seguinte... Que foi, Efraim, que você soube? Que o parte do PT realmente está querendo apoiar o Hélio, tem essa questão mesmo da discussão, de querer... Mas que parece que o Palácio do Karnak não está interessado em dar esse poder todo aos progressistas, porque claramente eles têm um candidato a governo do Estado, que é o doutor Ciro Nogueira. Olha, o Cleuton Silva está assistindo a gente em Rio Branco, um abraço. E nós tivemos um ouvinte antes que disse que é o melhor programa da tarde aqui, o Arivan Laécio. Encerrando esse tópico, Samanta, vai ter bateção de chapa então, né? Vai ter uma bateção de chapa. Agora tu sabe por que esse telefone tá no meu ouvido? Porque eu recebi um áudio do Hélio Isaías, mas eu não consigo falar. Pois eu vou fazer um RI para você escutar, tá bom? Vamos lá. O que o áudio está dizendo. Vamos lá, vamos fazer um RI. Agora você já pode contar com a SOS Otorrino, a primeira clínica de pronto atendimento em ouvido, nariz e garganta do Shopping Riverside. Com uma equipe de especialistas qualificados, a SOS Otorrino atende consultas eletivas, pronto atendimento e urgências. E mais, exames de ouvido, nariz e garganta, polissonografia, teste para diagnóstico de rinite alérgica, médicos capacitados em cirurgia plástica de nariz e orelha. Tudo isso na SOS Otorrino, que aceita quase todos os planos de saúde e cartões de crédito. A SOS Otorrino atende das 10 horas da manhã às 10 horas da noite, de segunda a sexta-feira. E dia de sábado, de 10 horas da manhã às 2 da tarde. SOS Otorrino, seu pronto atendimento em Otorrino, no Shopping Riverside. O telefone é 3230-1000. Agora você já pode contar com a SOS Otorrino, a primeira clínica de pronto atendimento em ouvido, nariz e garganta do Shopping Riverside. Segurança, estacionamento, comodidade e uma equipe técnica qualificada. Nosso objetivo é prestar um atendimento ágil, humanizado, de alta qualidade e resolutivo. Dispomos também de exames complementares para garantir um diagnóstico preciso. SOS Otorrino, o seu pronto atendimento no Riverside Shopping. Telefone 3230-1000. Diretor técnico Dr. Cícero Alves, CRM 2178. Estamos de volta com o Jogo do Poder. Samanta, direto de Brasília, Carol Durães, da Rádio Jornal Meio Norte, e aqui Ananias Ribeiro e Efraim Ribeiro. Samanta, o que foi que o Hélio Isaías falou aí? O Hélio Isaías disse que tem muita fantasia a respeito de que o Wilson Brandão poderia criar algum empecilho, que eles já conversaram. Eu lembro que eu trouxe essa notícia aqui, que essa conversa aconteceu sexta-feira, uma semana na semana passada, que não teve a presença do Júlio Arcoverde, que estava em São Paulo acompanhando uma questão de saúde de um parente próximo dele. E eu queria acrescentar um comentário a respeito tanto do Franzé quanto a respeito do Júlio Arcoverde. Primeiro, que isso não é uma questão do PT, é uma questão do Franzé. A gente sabe que o Franzé não se dá bem com o Assis Carvalho. Acho que a questão pode ser pessoal,
Isso aí todo mundo que acompanha a política sabe disso. Então a gente não precisa ficar botando panos quentes para poder falar isso, porque é verdade. E ainda tem uma outra questão relacionada ao Júlio Arco Verde, que o Júlio Arco Verde também, a gente não pode deixar de falar que ele foi preterido, ele é o presidente regional do Progressista, e mesmo assim não está criando nenhum empecilho. Então, existe entendimento dentro do Progressista que o Wilson Brandão também não fará nada nesse sentido. Mas eu volto a dizer, uma informação que eu dei há muito tempo, o nome do Hélio Isaías foi escolhido, e ninguém vai confirmar isso agora, mas a pedido do governador Wellington Dias, a pedido do Karnak. Olha aí. Que não teria sido o Júlio. Então, é porque isso é uma prova, e eu vou falar novamente, que o governador Wellington Dias não vai ficar isento nas eleições da Assembleia Legislativa. Como quer o MDB. Carol, tem senador novo na bancada do Piauí? Tem sim, Ari. Olha só, Zé Santana assume hoje o Senado, já que a senadora que foi eleita como vice-governadora, Regina Souza, deve deixar o cargo, portanto, ele toma posse hoje, vai passar esse último mês. Deve se reunir com o governador Wellington Dias para definir algumas pautas. E, enfim, Zé Santana assume como senador, já que ele é o segundo suplente. Lembrando que essa vaga era inicial do governador Wellington Dias, que também renunciou ao cargo para se tornar governador, e ficando para a senadora Regina Souza, que agora também antecipou a sua saída para fazer um tratamento de saúde. Agora, eu queria falar um fato curioso aqui, Ari, Samanta, todo o pessoal que está ouvindo, olha só. Ele vai passar aí menos que um mês, não é isso? Como senador, mas o curioso é que ele já terá benefício ao plano de saúde vitalício do Senado. E eu achei curioso isso, porque, enfim, menos de um mês já ter direito ter direito a esse plano vitalício. E olha só, pasmem com esse número que eu vou dar para vocês. Vocês sabem quanto que o Senado gastou no ano passado só com ex-senadores em relação ao plano de saúde? Foi mais de 1,9 milhão de reais com 154 ex-senadores. Por isso que o ex-senador Monsanto disse que se existe um céu sobre a terra, este céu é o Senado. Agora, Samanta, você não tem retorno. E não é só o ex-senador, não. Os cônjuges também têm direito. Muito bem. Saúde garantida aí. Eu tenho uma foto aí. Volta aquela foto, Juliana, onde está todo mundo. Claro, tem o presidente do MDB, deputado Marcelo Castro, tem o outro senador piauiense reeleito, Ciro Nogueira, tem a esposa do agora senador Zé Santana, a ex-deputada Ana Paula, outras lideranças. Agora eu vi ali um deputado, ele não é da oposição, o deputado Oliveira Neto, ele está ali, agora ele não é mais oposição, Samanta. Olha ele, olha ali ele. Quem sabe, viu, do Oliveira Neto? O Oliveira Neto está saindo uma grande incógnita. Gente, eu estou super sincera. Ele tem um interesse muito grande. Ele tem um interesse muito grande de ocupar alguma secretaria ou alguma coordenadoria, e eles estão procurando um padrinho. A informação que eu tenho é que ele já conversou com o Progressista, está pedindo aí uma interlocução com o governador Wellington Dias, e talvez ele esteja também trabalhando aí dos dois lados. E trabalhando agora com o MDB também, para ver se ele consegue esse apadrinhamento. Assim que o governador assumiu, ele disse que a bancada dele tinha feito 26 deputados. Contando com o Gessivaldo Isaías, que se elegeu pela oposição, o outro era o Oliveira Neto. Porque eles disseram por questões partidárias, por questões de infraestrutura e logística, eles usaram a palavra logística. Eles não podiam participar. As coisas da política, né? O deputado aliado se elegeu pela oposição. Na prática, era o caminho mais fácil para ele se reeleger. Foi isso que ele disse. Era a coligação dos pequenos partidos, que todo mundo sabia que ia fazer 2. E de fato fez, Oliveira Neto e Tereza Brito. Era o melhor caminho para se eleger, mesmo sendo aliado ao governador Wellington Dias. Muito bem, está explicado. E o caso do senhor Gessivaldo Isaías, o partido tomou posição. No caso do Gessivaldo, ele publicamente disse, olha, o partido vai, mas eu fico com o Wellington. Ele falou, a gente até mostrou isso aqui. Olha só. E só para finalizar, com a vaga deixada por ele, pelo Zé Santana, que ele teve que renunciar ao mandato de deputado, quem assume é o Antônio Félix. Sim, durante um mês e pouco também, o ex-deputado Antônio Félix.
que está no PTC. E, Carol, né, um outro dado, já que você Estava, gosta dos né? dados aí, né? Que causa muita polêmica todo ano, toda vez que senadores vão assumir, ou então quando eles estão deixando mandato. Vocês sabiam que tem um auxílio, um auxílio para que fora todos os outros, fora todas as regalias, que é um absurdo tanto de regalia que esse Congresso Nacional tem para deputado federal e para senadores. Mas tem um que chama muita atenção, que é o seguinte: quando o senador vem para cá, ele ganha limpo, sem indução de imposto, entendeu? 35 mil reais. É um auxílio mudança. E quando ele vai embora, ele também tem um auxílio para ir embora, também de 35 mil reais. Então, vai ter senadores aqui, mesmo os que já, por exemplo, que já estão no mandato, quando eles encerram e quando eles começarem de novo, quando tomaram posse, foram reeleitos, que vão ganhar 70 mil reais, amiga. Olha aí, Anaís, pois não. Olha, para ter ideia, nesse plano de saúde é previsto tratamento fora do país e não necessariamente o tratamento tem que ser com a rede credenciada. O senador pode escolher qualquer médico, qualquer hospital, e se não for dentro da rede credenciada, ele é ressarcido. É o plano de saúde dos sonhos, né? Pois não, Anaís, pra gente fechar o... Gente, eu quero ser senadora. Deixa eu fazer um comentário. Vamos lá, volta a foto aí da posse do Zé Santana. Essa daí ou a anterior? Anterior. Anterior que tem mais gente, né? Aí já é no plenário do Senado. Isso, tá aí. Isso. Olha quem está ao lado esquerdo de Zé Santana. Marcelo Castro. Isso. Quem está ao lado direito, depois a deputada Ana Paula? Ciro Nogueira. Ciro Nogueira. Isso. Santana entre os dois. A gente já tinha conversado aqui antes, quando Santana ainda estava, inclusive, na Secretaria de Assistência Social do governo, a sua presença constante nos bastidores da Assembleia e um possível nome para comandar a casa. Isso. Falamos isso aqui no quadro. E falamos também de disputa entre MDB e progressistas. Portanto, não será surpresa se Santana se viabilizar como um nome de consenso, aproximando MDB e progressistas na eleição para a presidência da Assembleia. Isso já foi, de fato, aventado aqui. Olha, eu vou para um RI e na volta a gente encerra com a entrevista que o Efraim fez com o João Henrique Souza. Vai ou não vai ser candidato a governador? Ele que é o presidente nacional do Sebrae. Não antecipa agora, vai ter a entrevista e você comenta depois do RI. Casas duplex de 90 metros, com suítes a partir de R$ 354 mil apenas. 90 metros quadrados com suítes. A localização é privilegiada. Fica a apenas 700 metros do balão da usina Santana, ao lado do clube da OAB. A casa tem closet na suíte do casal, área de lazer privativa, tem a piscina que é opcional, churrasqueira inclusa, armários de cozinha. Os armários são da marca Florence, piso em porcelanato e 2 vagas de garagem. Para você que deseja morar em casa, com segurança de um condomínio e espaço para você e seus filhos, essa é a melhor opção. Entrada facilitada e financiamento bancário durante a obra. Visite o estande de vendas no local da obra, onde está sendo construída a casa modelo. Entre em contato agora mesmo para mais informações pelo telefone 994 15 38 87. Jardim de Nápoles, um lugar para viver bem. Chegou um empreendimento como você sempre sonhou. Condomínio Jardim de Nápoles. Localizado na estrada da Usina Santana a 700 metros do balão da BR-343, ao lado do clube da OAB. Venha viver bem no Jardim de Nápoles. Para mais informações, procure seu corretor ou imobiliária de preferência. Um empreendimento LDG Incorporadora. Condomínio Jardim de Nápoles. Um lugar para viver bem. Jogo do Poder de volta. A gente vai finalizar com uma entrevista que o Efraim Ribeiro fez com o presidente nacional do Sebrae, João Henrique Souza. Vamos conferir. Eu já fui ao meu partido por 3 vezes na busca de uma disputa governamental. E nenhuma vez eu recebi, digamos assim, o apoio partidário, né? Então, eu acho que já insisti o suficiente nesse sentido. Eu até digo para você que eu tenho tido mais sucesso fora do que internamente. A nível nacional, graças a Deus, há um reconhecimento muito efetivo. Eu tenho exercido todos os cargos federais, de ministro da República,
de presidente de uma instituição da grandeza do Correio, agora de presidente do Conselho Nacional do SESI, agora disputei uma eleição para a presidência do SEBRAE. Então, a nível nacional eu tenho muito sucesso, mas a nível de Piauí, o meu partido não quer reconhecer isso e eu vou tocando. Mas isso é injusto, você foi eleito uma boa votação, a deputado federal, deu muito tempo. Pois é, na realidade tudo ocorreu nesse sentido, mas é assim mesmo, eu acho que as coisas acontecem como tem que acontecer. Eu até disse uma vez, de brincadeira, que aqui as coisas são tão difíceis para mim no campo político. Eu digo, ela termina um dia, quem sabe, sendo presidente do Brasil, não consigo ser governador do Piauí. Toda vez que você assume um cargo nacional, o Piauí se termina recompensado. Bom, você já respondeu a sua pergunta. Sempre que eu chego a um cargo nacional, naturalmente que eu tenho que olhar e dever me olhar para todos os estados, mas olho com especial carinho para os estados. Não será diferente. Eu estou começando, nós estamos fazendo a transição lá no SEBRAE. Ontem à tarde eu tive a primeira reunião, digamos assim, maior já com o pessoal lá do SEBRAE Nacional. Começamos a discutir, a traçar planos futuros de fortalecimento do pequeno, do microempresário, do empresário individual, do MEI. Então, foi muito produtiva essa reunião já da minha equipe com a equipe do SEBRAE, que hoje está trabalhando lá. De que forma a SEBRAE vai trabalhar em conjunto com o governo Bolsonaro? Bom, pelo seguinte, porque na realidade a estrutura do SEBRAE cuida o que o SEBRAE? Cuida do pequeno, do microempresário e agora do empreendedor individual. Esse grupo é responsável por quase 90% dos empregos no Brasil. Então nós temos que ter uma relação muito próxima ao governo. Além do que, dos 5 conselheiros do SEBRAE que compõem o Conselho Nacional, são pessoas de instituições governamentais. Então é óbvio que nós temos que trabalhar juntos, nós temos que viver juntos nesse trabalho. Olha, ele deu uma de Tony Batista, disse que não vai se candidatar de jeito nenhum, foi isso, Efraim? Gostei da gargalhada dele. É porque ele disse que ele não faz sucesso aqui, faz sucesso só lá fora. Ele deu uma alfinetada no partido dele, hein, gente? Diretor dos Correios, ministro, presidente nacional do SEBRAE. Ele disse que é mais fácil ser candidato a presidente da República do Piauí, porque o pessoal não quer ele, bem que ele quer. Não, mas ele foi deputado federal, muito bem votado. O pessoal do MDB. Ah, o povo do MDB. Foi com bom humor, mas ele deu uma alfinetada. Diga lá que a gente tá terminando. É porque o vereador, o suplente vereador Paulo Roberto da Iluminação já está preparando o terninho dele para ir para a Câmara Municipal. Ele é o primeiro suplente do PT. Por quê? PTB. Não é do PTB, mas está suplente com a ligação na época com o PT. Por quê? Porque o vereador Wellington Dias vai chamar um dos vereadores, que eu não sei se é o Deolindo ou o Dudu, para ser secretário. Então, o Deolindo Moura ou o Dudu vira secretário a partir de fevereiro, depois da reforma, e o Paulo Roberto da Iluminação, que já foi vereador, vai se tornar vereador. Assim como a Poliana Rocha vai se tornar vereadora no lugar da Tereza Brito. Então, serão 2 novos vereadores, Paulo Roberto da Iluminação e a Poliana Rocha. É efetiva, né? Porque ela é efetiva, a Tereza Brito sai. Né? Olha, encerrando, agradecendo a participação de vocês, o deputado estadual João Madison mandou 2 áudios aqui que eu ouvi rapidamente durante a entrevista do João Vicente, dizendo que o deputado Temístocles votou sim em Wellington Dias e o Wellington Dias sabe disso. A gente estava assistindo, está acompanhando aqui. Essa entrevista da Samanta com Ciro bem que a gente disse que seria polêmica, né? E vai render. Olha, muito obrigado, Efraim, Samanta, Carol, Ananias e a nossa audiência. Blog, todo mundo acessando, primeira mão, no meunorte.com. Todo mundo acessando lá no portal meunorte.com, tem mais informação lá. Olha só, neste finalzão de ano, a Porta da Felicidade quer te tirar do